destacamentos militares são mais bem-sucedidos nessas batalhas e ele vai então exercer maior influência, vai exercer influência sobre maiores regiões, porque a coisa está nesse nível aí. Quem consegue ser bem-sucedido nessa área é quem manda, é quem de fato dá as cartas, que era a situação de Constantino. Constantino, ele foi bem-sucedido nessa atuação, então o território dele começa a se expandir e ele começa a crescer também nessa sede de poder, né, a fazer o caminho para o poder. Então temos aí daquela época, né, para essa, de 312 agora, da era cristã, você tem agora Constantino, em vez de que, aliás, outra questão, a tetrarquia ela não admite transmissão do poder, tá, via dinástica. Ela não admite transmissão do poder via dinástica. Então, quando Constantino, aclamado pelas suas tropas, chega ao poder, ele já está quebrando com as regras da tetrarquia. Ele já vai ser, não será aceito, não será reconhecido por Magêncio, que é o que você vê assimilado, que você vê sinalizado aí em vermelho. Então você vai ter Magêncio já se opondo abertamente à chegada ao poder por Constantino. É Constantino que fará, diante dessa não aceitação, ele vai travar de fato uma batalha contra Magêncio, né, tanto para garantir, né, para assegurar a sua autoridade imperial, quanto mesmo para expandir os seus domínios, uma vez que ele entende que tem condições para isso. Então a tetrarquia, ele deixa esse negócio, né, ficou na cabeça de Diocleciano. Na transição você já vê aí defeitos nesse sistema, né? O sistema pelo menos não foi respeitado por aqueles que passaram a fazer a transição. De Constâncio Cloro, o domínio agora chega para Constantino e esse começa a expandir o seu raio de influência. Então você tem Constantino, ok, que nem estava previsto para chegar ao poder, Magêncio, que está dominando a região onde está a capital, onde está Roma, Licínio, que está nessa região, aqui você tinha, né, os territórios de Galério, então você tem a transmissão para... Você tem Licínio e você tem Maximino. Maximino ainda dominando agora estas regiões. Maximino que estava aqui nessas regiões onde atualmente é Magêncio. Ele então subindo agora, né, para tornar-se Augusto. Passa então para Magêncio, né, essas regiões. Então Maximino assume essas regiões e Magêncio está dominando essas regiões onde está a capital romana, que inclui também o norte da África com a importante cidade de Cartago, tá, ok? E a partir daí você vai ter movimentações políticas de Constantino para expandir ainda mais o seu poder. Antes de passar para aquele texto, que é o texto do meu livro que trata da reforma, só que eu passo um quadro geral para facilitar a compreensão acerca da estrutura de poder sobre a qual estava governando a Igreja Católica. Então, quando eu fiz essa pesquisa para falar acerca da reforma, eu entendi que seria importante primeiro entender o quadro histórico que conduziu até aquele momento. O quadro histórico que conduziu até aquela situação. A situação na qual uma igreja exerce tanto poder sobre a política, exerce tanto poder sobre vastos territórios. Então, para um entendimento melhor do engrandecimento da igreja imperial, eu achei interessante recuar até o desenvolvimento histórico, claro, não tão detalhadamente, né, apenas contextos gerais, mas eu construí essa narrativa desde da igreja primitiva, passando aí por algumas dessas sucessões políticas importantes, né, esse enfraquecimento do poder imperial romano e a Igreja Católica ascendendo ao poder como uma representante tanto religiosa quanto política. E aí, a partir desse engrandecimento da Igreja Católica, a corrupção de seus líderes, a desestruturação, tá certo, dessa instituição que torna-se pagã, e então a necessidade da reforma, inclusive trazendo um quadro no qual você tem muitos reformadores que antecedem Lutero. Então Lutero tem atrás de si, né, muitos reformadores que
já estavam lutando pela mesma causa e que vão batendo, né, martelando essa pedra. Quando Lutero chega, Lutero definitivamente, né, consegue então, com o apoio, né, de muitos que também já estavam fatigados dessa ingerência da Igreja Católica. Então ele, com este apoio e com certeza movido aí pela poderosa mão de Deus, a reforma então vai adiante, seguindo adiante, e chegando até nós, né, com essas igrejas que estão sempre buscando aí servir ao Senhor em espírito e verdade, e que sempre tem que estar alertas quanto à necessidade de reformas. Então a reforma é um movimento contínuo. Sempre temos que estar analisando a nossa posição, as nossas atitudes, para saber onde necessitamos passar por reformas para estarmos de acordo com a vontade de Deus. Tá, ok? Então é por isso que eu tenho, por isso que eu fiz essa pesquisa mais ampla, e ela vai ser útil aqui para nós, porque mostra exatamente esse desenvolvimento. Eu quero passar antes outro conteúdo aqui do livro História Ilustrada do Cristianismo. Então, o conteúdo do livro História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Mártires até a Era dos Sonhos Frustrados. A Era dos Mártires até a Era dos Sonhos Frustrados. Justo L. Gonzalez, editora Vida Nova, tá ok? Editora Vida Nova. Então, livro aqui, História Ilustrada do Cristianismo, editora Vida Nova, a página, vamos ver qual é a página, de número 121. Página de número 121, vamos ver o que ele nos diz aqui sobre a Roma, sobre de Roma a Constantino. De Roma a Constantino. Vamos lá. Já antes da batalha da Ponte Milvia, Constantino estivera se preparando para assumir o poder sobre um território cada vez mais vasto. Esses preparativos consistiram em garantir-se da lealdade de seus súditos na Gália, olha só, aquela região, né, onde seu pai administrava, ó, a Gália, ok? Então, local, inclusive, de intensas batalhas aí contra os bárbaros germanos, né? E na Grã-Bretanha, olha o poder que ele vai exercer sobre a Grã-Bretanha nessa época, o que está sinalizado em roxo aí, ok? O que também seu pai já exercia na Grã-Bretanha. Então, territórios muito importantes e territórios de onde era extraído muito minério, né? Então, tinham muitos recursos, territórios muito importantes para, né, a manutenção das tropas, para a manutenção do esforço de guerra, ok? Então, ele se assegurou primeiro, fez essa base, né, segura, para então tomar outras iniciativas mais ousadas. Onde havia sido proclamado César pelas legiões. Olha a influência aí dos batalhões, né? Então, se os soldados estão com ele nessa causa, eles vão enfrentar a dificuldade que for. Então, eles entendem ser justo que o seu comandante seja o imperador. E se eles têm poder para isso, eles vão marchar contra os outros destacamentos, vão ou se impor, né, pela sua força e fazer com que eles aceitem, ou partir para o pau mesmo, para a batalha e vencendo, né, se impor então como a força, né, que vai dominar toda a região. E aí, claro, seus primeiros generais serão diretamente beneficiados e suas tropas também, de modo geral, conquistando aí, sendo presenteados com bons territórios, né, tornando-se os futuros latifundiários aí com vastas regiões para viverem sossegadamente. Então, tem toda essa aspiração, né, do poder. Onde havia sido proclamado César pelas legiões. Durante mais de 5 anos, sua política consistiu em reforçar as fronteiras do Reno para impedir as invasões dos bárbaros em território romano e em conquistar a simpatia dos seus súditos, mostrando clemência e sabedoria em seus éditos e julgamentos. Isso não quer dizer que Constantino era governante ideal. Sabemos que ele amava excessivamente o luxo e a pompa. Em Tréveris, ele construiu para si um palácio enorme e luxuoso. Está aparecendo aí a Tréveris, está lá no norte, tá ok? Tréveris. Enquanto os vinhedos de que dependia a vida econômica da cidade permaneciam inundados por falta de manutenção das obras de drenagem. Eles estão na região aí perto dos Países Baixos, né? Então é imprescindível as obras de drenagem dos canais. E ele parece não se importava muito com isso, não. De qualquer forma, Constantino parece ter possuído um raro dom dos governantes
que sabem até que ponto podem aumentar os impostos sem perder a lealdade dos seus súditos, e que sabem também como conquistar essa lealdade. Na Gália, Constantino conquistou a simpatia da população, garantindo-lhes proteção contra a ameaça que eram os bárbaros, ok? E explorando suas paixões mais desprezíveis com sangrentos espetáculos no circo. E aí isso é para você entender a figura política que era Constantino, tá ok? Para você não cair na ilusão de achar que ele era, claro, ele vai passar por ele ainda está, né, anterior àquele sinal, né, que ele presenciou. Então, ele de fato vai ter um envolvimento, uma aproximação com o cristianismo, mas não no sentido de tornar-se um crente, tá? Então, ele vai entender, né, vai entender que favorecendo o Deus cristão, ele conseguia vantagens. E essas vantagens soube aproveitar muito bem. Um cronista relata que morreram tantos bárbaros cativos nesses espetáculos que até os animais selvagens se cansaram da matança. Olha só, né? Em contrapartida, como hábil estadista, Constantino soube enfrentar seus rivais um por um, sempre garantindo que seus flancos estivessem protegidos. Assim, por exemplo, mesmo que sua campanha contra Maxêncio, ou que está aí Magêncio, que está em espanhol, tá? Essa região em vermelho. Maxêncio, deixa eu encontrar aqui de novo, eu perdi. Vamos lá, campanha contra Maxêncio, parecesse repentina, mesmo que parecesse repentina, né? Na verdade, ele estivera se preparando durante diversos anos, tanto no campo militar como político. No campo militar, Constantino tinha organizado seus recursos de tal maneira que somente precisou usar a quarta parte deles para enfrentar Maxêncio. Dessa forma, ele tomava precauções para que não houvesse uma grande invasão bárbara durante sua ausência, ou alguma sublevação em seus territórios da Gália, que inclusive era uma preocupação constante, tá? Então, sempre que alguém partia para uma grande iniciativa, tá certo? Para uma grande campanha militar, ele se preocupava tanto com a invasão dos estrangeiros quanto da conspiração dos internos, que ali ficavam alguns administradores e, claro, sedentos de poder e podendo ver ali uma oportunidade para a sublevação, para se rebelarem, né? Então, alçarem, né, essa iniciativa, né, de conquistar o poder. Deixando atrás de si o grosso de seus recursos, Constantino assegurava-se da estabilidade da sua retaguarda. Ao mesmo tempo, no campo político, era necessário fazer com que Licínio, olha o Licínio aí, sinalizado em azul. Então você tem Constantino desse lado, primeiro preparando a base, né, para poder tomar a iniciativa ousada de marchar contra Maxêncio, que inclusive rejeitava-o como imperador, rejeitava-o como Augusto, aliás, né? Então rejeitava aí como uma autoridade dentro do império, uma vez que não estava prevista a sucessão dinástica, ok? Então deveria ser passado para um outro, mas ele foi aclamado pelas suas tropas e de fato abraçou essa ideia de chegar ao poder. Era necessário fazer com que Licínio, que governava a área imediatamente a leste da Itália, não decidisse aproveitar a luta entre Constantino e Maxêncio, né, ou Magêncio, para estender seus territórios. Na verdade, Licínio tinha certos direitos legítimos sobre a Itália e poderia bem esperar até que Maxêncio e Constantino enfraquecessem um ao outro para fazer valer seus direitos pela força. Para se aproveitar contra essa possibilidade, Constantino ofereceu a Licínio a mão de sua meia-irmã Constância, e ao que parece fez com seu futuro cunhado um acordo secreto que estabelecia que Constantino e não Licínio enfrentaria Maxêncio. Dessa maneira, o flanco de Constantino estava protegido durante a campanha na Itália. Porém, mesmo depois de selar essa aliança com Licínio, Constantino esperou até que este estivesse ocupado em uma guerra contra Maximino Daza, antes de se aventurar na Itália. Olha aí, então você vê, conforme o quadro que apresenta, Constantino, mesmo construindo, né, estas alianças políticas e esta vantagem, ele espera ainda o melhor momento. Ele espera um momento no qual Maxêncio, ou como aparece aí Magêncio, né,
esteja envolvido numa situação de guerra, na qual há deslocamento de tropas, né, há esvaziamento de recursos, e a atenção dele estará voltada então para estas batalhas. Então aquilo que era para ser um sistema harmônico virou a guerra de 4, né? Então temos aí 4 imperadores disputando quem vai ficar com o poder total. E Constantino vai ser muito bem sucedido, porque consegue logo firmar uma aliança com Licínio. Então temos aí Maxêncio cercado por duas pessoas que estão pactuadas, Constantino e Licínio, ok? Então quando Magêncio está em disputa contra Maximino, que assumiu o território que era de Diocleciano, Constantino vê o momento, vê a chance. E aí ele vai com toda a força, né, marchar contra Maxêncio, onde você terá aquela situação, né, da ponte Milvia, né, aquela ponte que foi feita de improviso, né, com barcas. Então ele fez aquela ponte ali meio de improviso para tentar surpreender Constantino na sua marcha, passar com soldados de infantaria pesada, só que aí calcularam mal e quando a ponte cedeu, foi o fim ali de Maxêncio naquela situação, tá, ok? Então temos aí Maximino Daza antes de se aventurar na Itália. A vitória na ponte Milvia fez de Constantino o único dono da metade ocidental do império. Pronto, a coisa não está mais dividida em 4. Né? Nós temos aí Constantino e Licínio de um lado e pactuados contra Maximino Daza, ou como está aí Maximino II, ok? Que agora vai entender que está em desvantagem e vai tentar desesperadamente marchar contra Licínio. Vai tentar se apoderar aí de territórios de Licínio, tá certo? E é nessa marcha onde ele vai de fato tomar decisões impensadas e vai prejudicar-se. Então nós teremos aí um império já dividido entre Constantino e Licínio, tá, ok? Vamos lá. Estava dividido, o Oriente ainda estava dividido entre Licínio e Maximino Daza, ok. Um estadista menos experiente que Constantino imediatamente se empenharia em conquistar os territórios de Licínio, pois parece que já nessa época Constantino decidira conquistar todo o império. Sempre essa cobiça, né, pelo poder total. Mas Constantino soube esperar o momento propício, como fizera antes na Gália. Dedicou-se a consolidar seu poder na Itália, ao norte da África, menos no Egito, que ainda não lhe pertencia. Seu encontro com Licínio em Milão revigorou a aliança entre ambos e obrigou esse último a dirigir seus esforços contra Maximino Daza, o rival comum dos dois. Desse modo, enquanto Licínio gastava seus recursos enfrentando Maximino, Constantino aumentava os seus, para garantir que, pelo menos no momento, as ambições de Licínio não se dirigissem contra ele, mas contra Maximino. Constantino cumpriu em Milão sua promessa de casar Constância com Licínio. Então, estabelecer, né, esta aliança que sempre foi feita durante toda a história, na qual o rei busca tornar aquele rei que entende poder ser um rival perigoso, tenta torná-lo seu parente, né, por meio do casamento. O casamento aí com uma filha, com uma sua irmã, que foi o caso de Constantino casando Constância com Licínio, tornando então eles próximos, né, fazendo então uma aliança mais firme. Quando Licínio de fato cair diante das estratégias de Constantino, será Constância que levará o brasão de honra de Licínio, tá certo, até Constantino. Então Licínio, quando de fato vê que estão perdidas suas chances de conquista do poder, ele abdica, ele envia seus brasões de honra por meio de sua esposa, né, e a irmã de Constantino. Seu encontro com Licínio em Milão, como já disse aqui, os dois aliados ainda estavam em Milão quando receberam notícias de que Maximino invadira os territórios de Licínio, cruzando o Bósforo. Bósforo, essa região, vou indicar aqui, ó, com a seta. Esse aqui é o Bósforo, tá? Temos aqui, ó, esse aqui é o estreito, ó, veja, tem uma pequena faixa aqui, ó, de água. Esse aqui é o estreito de Bósforo, tá? Então temos aqui Bizâncio, ok? Que domina aqui esta região do estreito de Bósforo. Aqui é o Mar Negro, ok? Então temos aí esta região muito importante, muito estratégica, que inclusive será foco aí do próximo estabelecimento de capital, né, de Constantino.
Os dois aliados ainda estavam em Milão quando receberam notícias de que Maximino invadiu os territórios de Licínio cruzando o Bósforo e se apossando de Bizâncio. Parece que Maximino percebera que a aliança entre seus rivais poderia prejudicá-lo e invadira os territórios de Licínio porque sabia que a guerra era inevitável e queria desfechar o primeiro golpe, mas Licínio era general hábil e antes que Maximino tivesse tempo de marchar 100 km adiante de Bizâncio, mais tarde Constantinopla e hoje Istambul, seu inimigo o enfrentou com um exército numericamente inferior e o derrotou. Maximino fugiu no meio dos seus soldados, mas morreu pouco tempo depois, sem ter tido a oportunidade de reorganizar seu exército. Licínio assim passava a ser o dono de todo o império a leste da Itália, incluindo o Egito, enquanto Constantino governava todo o ocidente. Como os dois eram aliados e cunhados, era de se esperar que acabassem as guerras civis e outras desordens que pareciam não ter fim. Mas a verdade era que tanto Licínio como Constantino ambicionavam o poder absoluto e estavam dispostos a não descansar até consegui-lo. O Império Romano, mesmo sendo tão vasto, era muito pequeno para os dois, e um deles teria de desaparecer. Licínio logo se empenhou em consolidar seu poder, mandando matar todos os membros das antigas famílias imperiais. Olha aí, a mesma prática, né? Mesma prática aí, adotada sempre, né? De eliminar todos os parentes do antigo representante de poder, né? Para tentar impedir aí a tentativa de retomada, né? Do poder. Que poderiam ter liderado uma rebelião. Constantino, por sua vez, firmou seu poder, regressando às fronteiras do Reno, onde dirigiu uma série de campanhas contra os francos. Vou ler somente até aqui. Tem muitas informações importantes, valiosas, interessantíssimas, mas não adianta a gente ficar também mergulhando tanto no interesse, né, da questão histórica particular dessa sucessão, porque o nosso foco aqui é a história do cristianismo. Mas acredito que com isso você já consegue ter um quadro geral acerca dessa transição e de quem era Constantino nesse quadro histórico, tá certo? De que ele foi um general habilidoso no desenvolvimento, né, no enfrentamento da guerra, tá ok? Com isso foi reconhecido pelos seus pelotões, né, pelo seu exército, né, seu destacamento militar. E aí com esse reconhecimento e com a somatória de que ele estava à frente de regiões muito importantes e com isso tinha muitos recursos, isso, né, foi o suficiente para entender que ele sim deveria, né, devia tomar o poder, né, devia se apoderar da coroa imperial. Então ele passa então a dominar toda essa região. E aí isso gera contrariedade nos demais, mas ele vai marchar contra eles e vai de fato conseguir dominá-los, tá ok? Então, somente para a gente ter aqui um desenvolvimento histórico dessa época, a partir da pesquisa que eu fiz no livro A Reforma, Reconstrução do Templo de Deus, veja só. Em virtude disso, também nos informou Eusébio acerca das atrozes perseguições que foram suportadas pelos irmãos e irmãs. Desde Estevão, morto apedrejado pelo Sinédrio, com a aprovação de Paulo, que futuramente será ele mesmo vitimado como Marte, né, da seita, né, a qual perseguiu. E daí adiante, passando pelas perseguições dos judeus, que motivaram as primeiras dispersões dos irmãos pela Judéia, pela Samaria e confins da terra. De Nero, que virá a ser o carrasco, né, de Paulo e de outros irmãos vitimados pelos sórdidos planos desse psicopata. Domiciano, que também tentou a todo custo dizimar os irmãos, que já a esse tempo constituíam um grupo considerável aos olhos dos romanos e que lançavam mão de estratégias tais quais o desterro dos seus mais importantes líderes, o que veio a levar João, né, o apóstolo, a ser exilado na ilha de Patmos, onde ficou incomunicável a muitos irmãos, mas não ao seu Senhor e nosso, né, que lhe legou a extraordinária revelação do Apocalipse. E aí ele fala acerca de Eusébio, né, de Diocleciano, conforme a gente já analisou, e fala aqui da sucessão que eu acabei de informar para vocês acerca de Constantino, né, Diocleciano, que instaura a tetrarquia, que vai
chegar ao poder aí, né, que vai dar, né, na subida ao poder de Constantino, né, quando assume, uma vez que Constâncio Clóvis, seu pai, sai de cena, ele assume então aqueles territórios, tá ok? Então temos aí todas as informações, aqui acerca da descrição da batalha na Ponte Milvia, que eu quero passar aqui, ó, o texto de Eusébio. Olha o texto de Eusébio aqui acerca do momento. Ó. Assim como no tempo de Moisés e da raça outrora piedosa dos hebreus, os carros de Faraó e suas tropas ao mar Deus lançou, a elite de seus cavaleiros e chefe o mar devorou, o abismo os encobriu. Maxêncio também os hoplitas, soldados de armadura pesada, e lanceiros que os cercavam caíram no fundo como pedra. Quando diante da força de Deus que estava com Constantino, deu as costas e atravessou o rio que estava diante de si, e do qual fizera para si mesmo um instrumento de perdição, ao construir, Maxêncio, cuidadosamente, uma ponte unindo as margens por meio de barcas. Aí esse texto está no livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, da editora Paulus, página 451. Uma ilustração da Batalha da Ponte Milvia, e esse texto agora com que eu quero finalizar essa primeira aula. Veja só. E nesse clima eufórico é que recebemos informações acerca desse momento histórico em que esta antiga seita, entre aspas, o cristianismo é tido como uma seita, de pessoas totalmente desprezadas pelas elites do poder de então, finalmente se vê diante da experiência de ter entre suas fileiras o nome de um imperador. Então, um imperador que vai ser favorável a eles, a este grupo, que atribui o sucesso de sua empreitada ao Deus cristão. Aí você tem o Inhoque, por esse signo vencerás, e o Ki-Ro sendo pintado aí no escudo dos soldados, por ordem de Constantino. E a partir de então podemos ver o definitivo encerramento de uma época dolorosa, ok? Era uma época de fato, foi de fato uma época muito dolorosa, como as narrativas que eu li para vocês, tá certo? De Eusébio de Cesareia, as descrições dos martírios, das perseguições, das torturas, ok? Mas áurea, porque foi na mesma proporção em que foi dolorosa, também foi áurea, uma época de muita valentia, de muito testemunho, tá certo? Uma época basilar para a igreja, para a força que a igreja tem na continuidade histórica. Inclusive os reformadores que saem agora de dentro da igreja institucionalizada, a igreja católica, eles requerem para si o exemplo da igreja primitiva. Eles querem uma religação com essa igreja, tá certo? Eles querem ressurgir como essa igreja, tá certo? Naquela fidelidade, naquela coragem, naquele temor de Deus, ok? Naquele respeito às Sagradas Escrituras. Por isso solas, tá certo? Por isso sola Deo Glória, por isso sola Escritura, sola Gratia, tá certo? Sola Fide, tá certo? Devido a esses ideais de retorno à igreja primitiva. Então, foi dolorosa, mas também foi gloriosa.